Você pode não ver nada agora, mas Deus ainda está escrevendo a sua história. Abraão também teve dias em que tudo parecia parado, e foi justamente nesses dias que o céu estava trabalhando em silêncio. Hoje, você vai descobrir 10 lições da vida de Abraão, o homem que largou tudo para obedecer, esperou por anos e mesmo assim continuou crendo. Essas lições são para você que já chorou, já duvidou, já pensou em desistir, mas ainda tem um fio de esperança de que Deus está ouvindo. Lição 1. Deus não dá todos os detalhes, mas pede fé. Quando Deus chamou Abraão, ele não entregou um plano completo. Apenas disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso significa que Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Não havia mapas, não havia sinais. Apenas a voz de Deus e um coração disposto a obedecer. Essa fé que caminha no escuro é o que separa os que apenas acreditam dos que verdadeiramente confiam. Às vezes, Deus nos tira do lugar conhecido, não para nos punir, mas para nos preparar para algo maior. E só vamos entender isso quando já estivermos no caminho. Lição 2. O tempo de Deus não segue o nosso relógio. Abraão esperou 25 anos por Isaque, o filho da promessa. Deus havia prometido a ele que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Mas o tempo passou. Sua esposa Sara continuava estéril e a promessa parecia distante demais. Isaque não era apenas um filho. Ele representava o futuro, a continuidade, a confirmação de que Deus cumpre o que diz. Um quarto de século entre a promessa e o cumprimento. Nesse tempo, Abraão envelheceu, viu o corpo de Sara envelhecer, enfrentou dúvidas, erros e silêncios. Mas mesmo assim, perseverou. Essa lição é para quem sente que Deus está demorando. Não está. Ele está amadurecendo algo dentro de você. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. O tempo de espera não é castigo. É escola. Enquanto esperamos por um milagre, Deus está nos ensinando a confiar quando tudo parece contrário. Lição 3. Deus vai provar a sua entrega. Depois que Isaque nasceu, a promessa estava ali, viva, correndo pelos campos. Mas foi exatamente nesse ponto que Deus fez o pedido mais difícil. Oferece-me o teu filho. Esse momento revela uma verdade dolorosa e libertadora. Deus prova o coração de quem ama. Ele quer saber se você está preso à promessa ou ao prometedor. Abraão não hesitou. E no último segundo, Deus provou que nunca quis o sacrifício físico. Queria a disposição da alma. Quem está disposto a entregar tudo, descobre que Deus devolve aquilo que tem propósito eterno. Lição 4. Mesmo errando, Deus não desiste de você. Abraão falhou, mentiu, duvidou, tentou acelerar a promessa. Diante da demora de Deus, Sara, sua esposa que era estéril, teve a ideia de que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, para que a promessa se cumprisse por outro caminho. Abraão aceitou, e nasceu Ismael. Mas não era esse o plano de Deus. Mesmo assim, Deus não rasgou o plano. Ele não desistiu. Talvez você pense que falhou demais, que se desviou, que comprometeu a promessa, mas Deus não cancela seus planos por causa de uma queda. Ele corrige, realinha, restaura. O chamado é maior que os seus erros. Deus não escolheu Abraão porque ele era perfeito, mas porque ele era disponível para recomeçar sempre que caía. Lição 5. Riqueza. Não é problema. Desvio de propósito é. Abraão se tornou muito rico. Gado, prata, ouro. Mas nunca foi escravo disso. Ele não deixou que a prosperidade roubasse sua sensibilidade espiritual. Essa lição é para quem acha que fé e prosperidade não andam juntas. Andam sim, desde que o coração continue alinhado com o céu. O problema nunca foi a riqueza, e sim quando ela se torna um fim. Abraão entendeu. Tudo o que ele tinha era recurso para cumprir um propósito eterno. Lição 6. Quem caminha com Deus precisa aprender a esperar em silêncio. A Bíblia não narra Deus falando com Abraão o tempo todo.
Há longos períodos de silêncio entre uma promessa e outra. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Esperar em silêncio é uma das maiores expressões de maturidade espiritual. É quando você não vê, não sente, mas continua firme, crendo que Deus ainda está no controle. Se o céu está em silêncio, talvez seja porque Deus está confiando que você amadureceu o suficiente para continuar mesmo assim. Lição 7. Deus muda nomes, identidades e destinos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. Isso não foi apenas uma mudança de vocabulário, foi uma declaração de destino. Muitas vezes, o processo de Deus envolve mudar como você se enxerga. Ele te vê como você ainda não se tornou. E para viver o que ele tem, você precisa abandonar a identidade velha. Você não é apenas o que viveu, é o que Deus declarou sobre você. E quando ele muda o nome, ele muda a história. Lição 8. O que você renuncia hoje, Deus multiplica amanhã. Abraão e seu sobrinho Ló estavam prosperando, mas seus pastores começaram a brigar entre si por causa da terra. Foi aí que Abraão, mesmo sendo o mais velho e tendo o direito de escolher primeiro, abriu mão. Ele disse: Ló, escolha onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló escolheu a região mais fértil e aparentemente mais vantajosa, e Abraão ficou com o restante. Mas depois dessa atitude de humildade e paz, Deus falou com Abraão e disse: Olha para tudo isso ao seu redor. Eu te darei toda essa terra. A matemática de Deus não funciona como a nossa. O que parece perda, na mão dele vira multiplicação. Quando você abre mão por amor e por fé, está abrindo espaço para receber algo muito maior. Lição 9. A obediência de hoje é o legado de amanhã. Abraão obedeceu a cada passo, mesmo sem ver o quadro completo. E por causa disso, Deus construiu uma linhagem, um povo, uma promessa, uma nação. Talvez você nunca veja tudo o que sua fé vai gerar, mas cada escolha que você faz hoje está semeando um legado espiritual para os seus filhos, netos, gerações. O que você planta em obediência hoje florescerá em vidas que talvez você nunca conheça. Lição 10. Deus sempre proverá no tempo certo. Na hora mais crítica, quando Abraão levantou a faca, o anjo gritou: Pare! E ali, preso num arbusto, estava o cordeiro preparado. Essa cena não é sobre susto, é sobre tempo. Deus sempre sabe o momento exato. Ele não antecipa nem atrasa. Quando sua fé é provada ao limite, ele entra em cena. Não com pressa, mas com precisão. Jeová Jiré não falha. Talvez você esteja no meio da sua caminhada. Não vê nada, não sente nada, mas a promessa ainda está viva. O Deus que prometeu a Abraão ainda cumpre promessas hoje. Se isso falou com você, comenta aqui. Eu ainda espero em Deus, porque a esperança, quando colocada no lugar certo, nunca será em vão. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e elevem sua sabedoria, se inscreva no canal agora. Aqui, cada vídeo é um convite para caminhar mais perto de Deus.